Vamos ler agora, na KrishnaFM.com.br, a história do jejum Mokshada Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: ó Vishnu, mestre de todos, ó deleite dos três mundos, ó Senhor do universo, ó Criador do mundo, ó mais idosa das personalidades, ó melhor de todos os seres, eu ofereço minhas mais respeitosas reverências a você. Ó Krishna, ó Senhor dos senhores, para o benefício de todas as entidades vivas, responda algumas perguntas que eu tenho. E aí Krishna já respondeu todas as perguntas no Bhagavad Gita como ele é. Tá, mas agora ele vai responder mais algumas. Qual o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto crescente do mês de Magashirsha, uma mistura de novembro e dezembro, o qual remove todos os pecados? Como alguém deve observá-lo corretamente? E qual é a deidade adorável neste dia santo? Ó Senhor Krishna, por favor explique isto para mim. E o Senhor Shri Krishna respondeu: ó Yudhishthira, sua pergunta é muito auspiciosa e lhe trará fama. Assim como lhe expliquei anteriormente, o querido Utpana Mahadwadashi, nota 1 no final eu leio, o qual ocorre durante o quarto minguante do mês de Magashirsha, uma mistura de novembro e dezembro, e que foi o dia quando Ekadashi Devi apareceu do meu corpo para matar o demônio Mura, beneficiando a todos os seres animados e inanimados nos três mundos. Assim mesmo devo lhe explicar agora o jejum de Ekadashi que ocorre no quarto crescente do mês de Magashirsha. Este jejum de Ekadashi é famoso como Mokshada, porque purifica o devoto fiel de todas as reações pecaminosas, concedendo a liberação. A deidade adorável deste dia é o Senhor Damodara. Desculpem. Com toda atenção deve-se adorá-lo com incenso, lamparina de manteiga clarificada, flores e manjares de tulasi. Ó melhor dos reis, por favor ouça enquanto eu narro para você a história antiga e auspiciosa deste jejum de Ekadashi. Simplesmente por ouvir esta história, pode-se obter o mesmo mérito alcançado pela execução de um sacrifício de cavalo. E pela influência deste mérito, os antepassados, mães, filhos e outros parentes que foram ao inferno vão ao céu. Somente por esta razão, ó rei, você deve ouvir cuidadosamente esta narração. Certa vez havia uma bela cidade chamada Champanagara, a qual estava habitada por devotos de Deus devotados. Ali o melhor entre reis santos, Maharaja Vaikanasa, governava os seus súditos como se fossem seus próprios filhos e filhas. Os sacerdotes brahmanas nesta capital eram bem expert nos 4 tipos de conhecimento védico. Enquanto governava apropriadamente o rei, certa noite teve um sonho no qual o seu pai estava sofrendo as dores da tortura em um planeta infernal. O rei ficou tomado de compaixão e chorou. Na manhã seguinte, Maharaja Vaikanasa narrou seu sonho ao conselho de sacerdotes brahmanas, que são 2 vezes nascidos. Ó sacerdotes brahmanas, disse o rei, em um sonho, na última noite, eu vi meu pai sofrendo em um planeta infernal. Ele estava gritando: ó filho, por favor, liberte-me do tormento deste inferno. Agora eu não tenho paz e até mesmo este belo reino tornou-se insuportável para mim. Nem mesmo meus cavalos, elefantes e quadrigas me dão alguma alegria e meu vasto tesouro não me dá nenhum prazer. Tudo, ó sábios sacerdotes brahmanas, até mesmo minha própria esposa e filhos tornou-se fonte de infelicidade desde que soube que meu querido pai está sofrendo as torturas do inferno. Onde devo ir? O que devo fazer? Ó sacerdotes brahmanas, como posso aliviar este sofrimento? Meu corpo está queimando de temor e lamentação. Por favor, digam-me qual o tipo de caridade, qual o modo de jejuar, qual a austeridade ou qual a meditação profunda que tenho que executar para libertar o meu pai desta agonia e conceder a liberação aos meus antepassados.
Ó melhor dentre os sacerdotes brâmanas, qual a vantagem de se ter um filho poderoso, se o próprio pai sofre em um planeta infernal? De fato, a vida de tal filho é totalmente inútil. Os sacerdotes brâmanas 2 vezes nascidos responderam: ó rei, na floresta da montanha, não muito distante daqui, há um templo onde reside o grande santo Parvata Muni. Por favor, vá até lá, pois ele conhece o passado, o presente e o futuro de tudo e certamente lhe ajudará em sua miséria. Após ouvir este conselho, o sofrido rei partiu imediatamente numa viagem ao templo do famoso sábio Parvata Muni. O templo era muito grande e abrigava muitos sábios eruditos expert no cantar dos hinos sagrados dos 4 Vedas. Nota 2, no final eu leio. Aproximando-se do sagrado templo, o rei viu Parvata Muni sentado entre os sábios como se fosse um outro senhor Brahma, o Criador não nascido. Espera aí, deixa eu tomar água. Maharaja Vaikanasa ofereceu as suas humildes reverências ao sábio, curvando sua cabeça e então postando todo o seu corpo. Após o rei ter se acomodado, Parvata Muni perguntou-lhe sobre o bem-estar dos 7 membros do seu extenso reino. Nota 3, no final eu leio. O sábio também lhe perguntou se o reino estava livre de problemas e se todos estavam em paz e felizes. Para estas perguntas o rei respondeu: por sua misericórdia, ó grande sábio, ó sábio glorioso, todos os 7 membros do meu reinado estão indo muito bem. Mesmo assim, há um problema que surgiu recentemente e para resolvê-lo vim lhe procurar, ó sacerdote Brahmana, buscando o seu conselho expert. Então, Parvata Muni, o melhor de todos os sábios, fechou os olhos e meditou no passado, presente e futuro do pai do rei. Após alguns momentos, ele abriu seus olhos e disse: seu pai está sofrendo os resultados de ter cometido um grande pecado e eu descobri qual foi este pecado. Em sua vida anterior, ele brigou com a esposa quando desejava desfrutar sexualmente dela durante o período menstrual. Ela tentou resistir aos avanços dele e gritou: alguém, por favor, me salve. Por favor, ó marido, não interrompa o meu período mensal. Mesmo assim, ele não a deixou só. É devido a este grande pecado que seu pai caiu em total condição infernal. Então o rei Vaikanasa disse: ó maior dos sábios, por qual processo de jejum ou caridade eu posso libertar o meu querido pai de tal condição? Diga-me, por favor, como poderei remover a carga de suas reações pecaminosas, as quais são uns grandes obstáculos ao progresso dele rumo à liberação última? E Parvata Muni, o sábio, respondeu: durante o 4º crescente do mês de Magaxirsha, uma mistura de novembro e dezembro, ocorre um certo jejum de Ekadashi chamado Mokshada. Se você respeitar estritamente este jejum sagrado, jejuando completamente e dando diretamente a seu pai, sofredor, o mérito que obter, desta maneira ele se livrará do sofrimento e será libertado imediatamente. Ouvindo isto, o Maharaja Vaikanasa agradeceu profundamente ao grande sábio e retornou então ao seu palácio. Ó Yudhishthira, quando finalmente chegou o 4º crescente do mês de Magaxirsha, Maharaja Vaikanasa observou o jejum de Ekadashi fiel e perfeitamente junto com a esposa, filhos e outros parentes. Ele deu devidamente o mérito do jejum ao seu pai, e enquanto fazia o oferecimento, pétalas de flores caíram do céu. O pai do rei foi então louvado pelos mensageiros dos semideuses e conduzido às regiões celestiais. Enquanto passava por seu filho, o pai disse ao rei: meu querido filho, toda auspiciosidade a você. Por fim ele chegou ao reino celestial. Nota 4, no final eu leio: ó filho de Pando, quem quer que observe estritamente o sagrado jejum Mokshada Ekadashi,
seguindo as regras e regulações estabelecidas, alcança a liberação plena e perfeita após a morte. Ó Yudhishthira, não há melhor dia para se jejuar do que este jejum de Ekadashi do quarto crescente do mês de Magarshirsha, pois este é um dia impecável e claro como o cristal. Quem quer que fielmente observe este jejum de Ekadashi, o qual é como a joia Tintamani, que concede todos os desejos, alcança um mérito especial que é muito difícil de calcular, pois este dia pode elevar a pessoa aos planetas celestiais e, mais além, a liberação perfeita. Assim acaba a narração das glórias do Magarshirsha Sukla Ekadashi, ou Mokshada Ekadashi do Brahmanda Purana. E agora as notas. Nota 1. Quando o jejum cai em combinação com o Dwadashi, os devotos o chamam de Mahadwadashi. E o jejum de cereais e feijões é feito neste Mahadwadashi, neste dia, né? Que tá... Não, a gente tá falando aqui, Bimala, não tá mais no site, né? Ah, mas tem os links dos calendários dos devotos de Deus, né? E tem também aplicativos aí na loja de aplicativos. Procura aí, Calendar Vaishnava ISKCON. Mas a gente fala aqui 2 dias antes, né? 2 dias, um dia antes, pelo menos um dia antes a gente fala o dia do jejum, a história do jejum e o horário de quebrar o jejum também. Quem não ouve todo dia aí é problema, né? Mas se ouve todo dia não tem problema, mas se não ouve todo dia pode pular um dia e de repente é o dia do jejum de Ekadashi, aí complicou, né? Isso para quem faz o jejum, né? Tá. É muito fácil esse jejum, né? É só não comer grãos. Nota 1. Quando o jejum de Ekadashi, eu já li, vou ler de novo, Bimala. Eu não lembro de ter lido não, tá? Vou ler. Quando o jejum de Ekadashi cai em combinação com o Dwadashi, os devotos o chamam de Mahadwadashi. E o jejum de cereais e feijões é feito neste Mahadwadashi. Nota 2. Os 4 Vedas são o Sama, Jayo, Rigi e Atharva. Nota 3. Os 7 membros do domínio de um rei são o próprio rei, seus ministros, seu tesouro, suas forças militares, seus aliados, os sacerdotes brahmanas, os sacrifícios executados em seu reino e as necessidades de seus súditos. Nota 4. Se... Calma, não me apressa não. Se alguém observa o jejum de Ekadashi para um antepassado falecido que esteja sofrendo do inferno, então o mérito assim obtido capacita o antepassado a deixar o inferno e entrar no reino celestial, onde ele poderá praticar o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna ou a Vishnu e ir de volta ao Supremo, de volta para a morada eterna. Mas aquele que observa jejum de Ekadashi para a sua própria elevação transcendental, volta ao Supremo pessoalmente, nunca retornando ao mundo material. Mokshada Ekadashi, extraído do livro Ekadashi, o dia do Senhor Hari, de sua santidade Krishna Balarama Swami. Tradução Ananya Bhakdasa Zuzali, correção 1 Apsarini Devidasi Paula Bolamaki, correção 2, Anandamaya Devidasi Aline Barrios Duran, digitação e fidelidade para Mahansa Das, Paulo J.G. dos Santos, e fim, né? Magarshirsha Sukla Ekadashi Ki Jai, Mokshada Ekadashi Ki Jai.